Sejam bem-vindos! Você entrou no alvo. Eu sou Heron Falbo e hoje a gente está aqui com Karen Couto. Karen é chefe de cozinha, autora do livro Você Pode Ser Mais Feliz Comendo e colunista da revista Bazar. Então junte-se a nós, pessoal. Sentem-se ao redor dessa fogueira e vamos ter acesso juntos às receitas de liberdade dessa nobre e poderosa chefe de vida. Oi, Karen! Nossa, é inacreditável que a gente O está quê? nessa distância. Que eu estou em Bali, na Indonésia, você no Brasil, Ah, é. Por você isso que eu botei à essa camisa aqui, noite, pra você se sentir vocês aí mais no em casa. Brasil à noite. É, gente, a Karen tá Adorei a na tua Indonésia. comentário. Primeira vez, né? Primeira vez que eu uso algo Os estampado. meus, meus bons drinks, nada. É um Que que- kefir com uma flor dentro, porque essa hora, né? Como é que a gente. Ah, eu tô aqui também, eu tô acordando agora, tomando uma água de Coconut. coco. Então, eu já tomei o coconut, aí eu falei, vou mostrar a cor do kefir pro Heron que eu fiz O que ontem, é olha. kefir? O que é Kefir é kefir? uma cultura de micro-organismos, é tipo kombucha. Tem no livro, eu explico no livro. E você são como os bichinhos, para falar de uma maneira assim muito fácil para as pessoas entenderem, são os bichinhos que Aham. você alimenta com açúcar. Então eles se alimentam e eles fermentam, Ah, então o açúcar desaparece. tipo bactéria? Os bichinhos são tipo Isso, bactéria? isso, as bifidobactérias. E aí elas são ótimas para as nossas bactérias internas, porque a gente tem trilhões de bactérias dentro da gente, aí tem as boas e tem as ruins. Então a gente tem que alimentar o time bom, entendeu? O A Flamengo. gente tem mais de Ah, 100 vezes mais bactérias do que células humanas, né, dentro do corpo. olha, você está sabendo, hein? Você andou estudando. E, não, eu tava estudando sobre isso, como é fascinante isso, que cientistas hoje em dia pensam que é bem possível que, na verdade, que essas bactérias, elas produzem neuroquímicos, né? Então, isso significa que as bactérias afetam os nossos humores, né? Afetam as nossas Total. emoções. Os neurotransmissores, né? Elas, Ah, por isso que a saúde do nosso intestino é tão importante, né? Rudolf Steiner e alguns outros acreditam que, na verdade, não é nem o segundo cérebro do corpo, é o primeiro, porque o intestino ele produz mais neurônios do que o cérebro. E os neurônios do intestino mandam mais mensagens para o cérebro do que ao contrário. E 90% da nossa serotonina, que é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar, é produzido no intestino. Por isso caramba. que, por isso que esse negócio de tá enfesado. Engraçado, né? Que eu não tinha pensado nisso. Tá enfesada, que você tá com fezes dentro. É muito importante a saúde do intestino. E eu sempre tive problema geral de gastrite, 10 anos com gastrite. E meu pai morreu de câncer no intestino. Então, por isso que eu fui estudar, né? Mas então, continua, você estava falando dos neurotransmissores no intestino. Esse assunto é simplesmente fascinante, porque a gente acredita que tem certos desejos, né? Mas pode ser que as bactérias do nosso corpo que estão acostumadas a comerem um certo tipo de comida e elas enviam informação para o cérebro que elas querem certas coisas, né? E a gente acaba achando que é a gente que quer. A gente fica caindo nessa armadilha das bactérias. Não caiam na armadilha das bactérias. E os vícios, eles demoram a morrer, né, Heron? A gente tem. Na verdade, assim, na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles não sabiam e também a qualidade do alimento era outra, né? A indústria era menor, o gado era bem tratado, plantações, as coisas tinham que durar menos na prateleira, então tinham muito menos recursos Uhum. químicos e que são desfavoráveis para a Sim. gente, né?
Então, era outra qualidade. Então, hoje em dia, realmente, né, ainda mais com toda essa questão da pandemia e tudo mais, a gente não é mais nem um modismo, né, essa questão de se cuidar. É meio que uma obrigação se a gente quer retornar a conviver. É uma delícia a gente conviver aqui pela internet também, né? E era de aquários, tecnologia, é uma vantagem. Mas a gente quer voltar a estar mais junto, a gente quer se abraçar, a gente não quer estar vivendo na falta do contato social. Então, essa coisa da gente se cuidar, da gente parar para realmente pensar naquilo que faz bem para a gente, naquilo que não é a bactéria que está enganando e tudo mais, eu acho que agora a gente tem que estar obrigatoriamente, no bom sentido, mais focado na nossa qualidade de vida. Não só pela nossa felicidade, mas pelo cuidado com o outro, com os nossos familiares, né, com as pessoas que estão em torno da gente, com as pessoas que a gente nem conhece, e para a gente retomar esse contato, né, de uma vez por todas. Eu acho assim, vacina, obviamente, tudo que a ciência possa trazer para a gente está aberto, obviamente, mas que acho que a maior ciência, Paracelsus fala, que é um grande mestre, né? Eu adoro Ele Paracelso. diz o jejum é o remédio em si. Então, assim, a gente praticar, de repente, o jejum intermitente. Você já praticou o jejum intermitente, Eu Heron? pratico todo dia, Né? Quantas horas? Quantas horinhas? 16 horas. 16, exatamente. Existem vários formatos, né? A gente tem jejum de 24 horas, que, nossa, é incrível, porque aí a gente consegue quase que limpar as nossas células todas e tudo mais. Meio estourada essa luz, mas não sei se está ruim para vocês aí. De qualquer forma, pode fazer de 16, pode fazer de 12 horas, pode fazer pelo menos de 8 horas que você está dormindo, né? Então, é esse momento em que você aproveita para ficar sarado, porque você queima a caloria estocada, o corpo é tão perfeito, né, Heron? Assim, é uma dádiva de Deus, realmente. Assim, é incrível como a maior máquina, no bom sentido, do mundo é o nosso corpo. É a criação mais genial, né? Pensar que ninguém tem a impressão digital igual a do outro e o quanto especial isso é, cada um de nós, se a gente tem o nariz assim assado, o cabelo assim assado, se a gente é gordo, magro, se a gente é alto ou baixo, se a gente É, tem características assim assado, mas assim, é muito louco como a gente pode ser o nosso próprio mestre, principalmente praticando uma atividade simples, que é questão de costume, né? Como o jejum. ontem a gente estava falando, eu falei com o Tiago Camolese, e a gente estava falando sobre preservação da natureza e como a natureza, assim, se você deixar ela durante um tempo sozinha, ela meio que volta à abundância natural, né? Tipo, Regenera. e o nosso corpo também tem um pouco disso, né? Se a gente meio que parar de intervir, né? Parar de botar os obstáculos e deixar ele meio que, como você está falando de jejum ou de uma coisa que eu quero fazer muito, como eu te falei antes, eu tô num momento assim de muita demanda profissional, né? Muito busy, Mas uma coisa que eu quero fazer logo é fazer um jejum assim, bebendo água, obviamente, mas assim, de, sei lá, 20 dias, alguma coisa assim. É, É muito que tem, legal. você faz esse tipo de coisa, não? Eu já fiz, porque já fui algumas vezes para a Índia, e porque eu descobri que muito da minha questão intestinal e da gastrite, do estômago e tudo mais, estava muito relacionado com a questão emocional, né? Então, fui buscar a espiritualidade, não só pelo autoconhecimento, que é, enfim, em si, espiritualidade é você se autoconhecer, né? Mas, assim, você conseguir lidar com as suas questões e, e aí, quando você vai para a Índia, nesses retiros, muitas vezes, perdão, você pratica o jejum, né? Porque isso é uma forma de você se purificar, de você se conectar. Um dos fatores que mais gastam a nossa energia é a digestão. Então, quando você
permite que o corpo salve essa energia para outras coisas, como você e Tchelo falaram, ele faz essa função. Então, ele se regenera. Ele tem esse tempo de regeneração. Então, é um poder curativo muito grande essa questão de você deixar o corpo descansar, né? O corpo poder se comunicar com você, poder te dar os sintomas. Muita gente fala, ai, tô com uma dor aqui, ai, que coisa horrível. Mas o sintoma, às vezes uma dorzinha, ela é um alarmezinho de algo muito pior que está por vir. Então, na verdade, os sintomas, a gente tem que agradecer os sintomas, são maravilhosos. E quando o corpo está inteligente, o jejum ajuda muito nisso, ele fala com você, ele te manda as mensagens corretas. E você está na capacidade, você está na sagacidade, você está na consciência para poder absorver essas mensagens. Então, você joga fora o que tem que ser eliminado e você guarda o que tem que ser absorvido. No processo Entendi. Então, natural. no momento assim que você está dizendo que você está naquele processo meditativo assim do jejum, porque eu também já fiz muitos jejuns de 24 horas, né? Dentro da religião judaica tem pelo menos dois jejuns importantes de 24 horas durante o ano. Eu fui judeu praticante durante muito tempo, hoje em dia sou um pouco menos, mas então, mas eu lembro muito bem desse sentimento de que é uma coisa, na verdade, que eu não quero nem perder. É só uma coisa assim que nos últimos 2 anos da minha vida muita coisa mudou. Mas é muito legal esse processo do jejum de 24 horas, porque você realmente se desconecta um pouco da rotina alimentar mesmo, né? Isso é difícil até de descrever, tá? Você vai descrever melhor do que eu, mas eu posso descrever o sentimento, né? Da experiência, né? E esse sentimento é que no começo você sente, você está muito conectado no seu corpo, né? Então no começo do jejum você fica pensando muito sobre comida e pensando muito sobre pô, que horas vai passar e qualquer coisa assim. Sobre Fica sexo, olhando. sobre coisas mundanas. Você fica. Exatamente, você está conectado nessa mente, nessa parte da mente. Aí depois, lá para a 20ª hora, você já esqueceu totalmente, né? E você nem quer comer mais, né? Tipo, você não tem mais uma vontade de comer. É óbvio que se você também estiver dentro, você pode estar no jejum de 24 horas, só que, sei lá, na sua vida comum, olhando internet, qualquer coisa, aí você não desconecta tanto, porque você tem aquelas referências também aqui dentro ainda daquelas lembranças, né? Agora, se você estiver fora na natureza, ou se estiver pelo menos desconectado do telefone, né? Que dentro do judaísmo ortodoxo não se usa, né? Nessas datas não se usa o telefone, né? Se fica desconectado desse tipo de coisa, de tecnologia e É muito etc. sábio, né? É muito sábio esses processos assim. Que estão relacionados à religião, na verdade, também, eles estavam relacionados também a mudanças, né, de estação e a todos os fatores naturais, que não são só externos, né, são internos. Só que esses rituais, que são tão importantes, eles foram perdidos, Neron, foram substituídos pela vida moderna, que é deliciosa, né, tem várias vantagens, mas seria muito importante e interessante e saudável que a gente recuperasse algumas dessas tradições, porque elas não custam nada, ao contrário, custam menos, e é nessas que a gente consegue recuperar vários contatos com a gente mesmo, né? Como você diz, você desassocia muito do externo e você reconecta com o interno, e isso traz enormes benefícios. Então, você Eu fala acho que é que também, importante. também muito acho que da razão que o mundo moderno se desconectou tanto desses rituais e ritos de passagem e símbolos, né, e esse tipo de coisa é porque muita gente simplesmente nunca teve essa experiência. Ou, tipo assim, essa coisa do jejum, por exemplo, é uma coisa que eu acho que no mundo moderno muita gente acaba se convencendo de que é balela, sabe? De que não acontece de fato alguma diferença na consciência, não acontece de fato alguma melhoria. Você tá aí, Karen? Deu uma. Ah, voltou?
Alô, voltou? Espera aí. Voltou? Ai, meu Deus. Não, agora você voltou para mim. Você está aparecendo para mim. Eu estou paralisada, né? Espera aí, agora voltou. Não, não está paralisada não, você tá voltada. Ah, tá. Então, muito dessas coisas, acho que as pessoas têm um certo ceticismo, né, que veio com a confusão da idade da informação, que muita coisa foi comparada e a gente acabou não se achando mais especial, né, porque antes a gente achava, não, a minha cultura é especial e eu tenho os meus ritos, né, os cristãos, por exemplo, rito da Eucaristia, rito da primeira comunhão, que seja com a globalização e comparando todas as culturas, as coisas acabaram se tornando, perderam um pouco do encanto, porque a gente viu, pô, todo mundo tem ritos, todo mundo, então o meu não é tão mais especial. Aí a gente jogou meio que pela janela essas coisas simbólicas, até a religião e tudo mais, e de repente até justificadamente né, até certo nível, né? Porque de repente tinha superstições, etc. Só que a gente jogou, em inglês tem uma expressão que é throw the baby out with the bathwater, né? Tipo, a gente jogou fora o bebê junto com a água. Então, assim, tipo, a gente queria se livrar de uma coisa que estava pesada, que estava talvez criando obstáculos na nossa vida, e a gente jogou fora coisas belíssimas, coisas importantes, né? No processo evolutivo de uma vida, uma encarnação, né? Do nascer até ter 80 anos, ou até 120 anos, se Deus quiser, a gente tem vários processos que a civilização desenvolveu formas de assistir nesses processos, né? E que a gente consiga absorver esses processos de passagem, né, em diferentes momentos da vida melhor. E a gente jogou fora esses rituais, ritos, e hoje a gente não tem. Mas os efeitos continuam sendo científicos, né? Tipo assim, acho que no momento que a gente começar e está começando a ter isso, né? Você estuda isso, a gente está começando a entender que isso não é balela, que isso a gente consegue provar de fato que acontece dessa forma e quem sabe, né? O futuro vai ser belo no sentido de que a gente vai recuperar essas coisas, só que agora com mais consciência, com menos superstição, né? Eu acho que no momento de incerteza, e eu acho que daí a gente voltou muito ao, apesar de toda a tecnologia, modernidade e tudo mais, e com tudo que a gente perdeu ao longo, né, do processo, a gente está voltando ao umbigo da mãe, a gente está voltando quase que à Idade Média, em alguns sentidos, né? Porque assim, a gente, no momento de incerteza, tudo que é importante e fundamental ganha uma relevância muito maior, né? E eu acho que a gente ficou durante muito tempo, durante esse período aí que você falou, que a gente foi perdendo esses ritos, essas tradições, foram passados a serem percebidos como, né, como você mesmo disse, balela ou algo que não tinha importância. Isso está voltando, porque como a gente está muito mais com a gente mesmo, com os nossos, como a gente está muito mais no nosso templo, não só o nosso templo pessoal, que é o nosso corpo, como o nosso templo físico, que é a nossa casa, a gente vai retornando naturalmente a esses processos, a essas emoções, ou essas práticas que têm relevância, né? Então, essa coisa que a gente tinha muito, acho que é um grande aprendizado da pandemia também, é que a gente levava muito para o descontado, né? Como é que é? Take for granted, né? Como é que fala? Uhum. A gente achava que tudo estava à disposição. Você ia no supermercado, sim, aí está aquele bando de opção. Não dava valor, ou tinha como dado. Exatamente, tinha como dado, tinha como já garantido, né? Não tinha muito valor as coisas e tudo mais. Então, assim, eu acho que essa pandemia ensinou a gente a dar valor, a estar mais no presente. E nesses momentos, assim, que tem muitas coisas ruins para muita gente acontecendo, perdas, né, de pessoas queridas, ou perda de trabalho, ou algumas mudanças
econômicas mesmo, que trazem incertezas e trazem inseguranças e trazem momentos, assim, digamos, de desgaste, né? É importante a gente estar mais flexível, né? A gente está como a água, né? A gente está mais poroso, a gente deixar as coisas passarem, aceitação, estar mais no presente. Acho que isso tudo aí, e esses rituais ajudam muito com relação a isso. Falando nisso tudo, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Também no judaísmo tem um conceito do Shabat, né? O Shabat você observar o sábado, mas isso dentro do judaísmo é você cessar. Aí tem 39 categorias de coisas que são consideradas melachot. Melachot são trabalhos criativos. Então, coisas que você tem que cessar todo sábado de fazer. Então, trabalhos criativos coisas como cozinhar, acender um fogo, carregar coisas de um recinto para o outro recinto, não dentro de um recinto, não é. Aí é super complexo filosófico essa coisa toda, mas antigamente, e os judeus ortodoxos hoje seguem isso, se cessa esses trabalhos criativos todo sábado. E isso ajuda você a ter esse reset na consciência, né? Tipo, resetar, fazer um backup das coisas que você fez durante a semana, e você volta para o seu centro, né? Todo sábado. É claro que não é todo momento, mesmo você seguindo essas regras, não é tão automático assim, mas existe pelo menos a oportunidade de você fazer esse reset. Eu acho que o que aconteceu na pandemia foi que isso até os grandes cabalistas, eles comentam sobre isso, que Deus às vezes faz que chama Shabat de cima, que assim, Deus te manda um Shabat de propósito, tipo, se você não está parando, se você não está cessando, Deus vai lá e te cessa por você. Então, eu sou super cabalista também, fiz cabala 1, 2, 3, enfim, e tem o Ian Meckler aí no Rio, eu sigo as meditações dele e as mudanças de lua e tudo, enfim. Então, eu acredito muito nessa sabedoria milenar, e é muito curioso você falar da questão do ócio criativo, porque é aí, justamente, que a gente tem a capacidade de dar saltos enormes na nossa existência. Principalmente porque, como você falou, a gente atinge a consciência. E é através da consciência que você se libera de traumas, de padrões, de antigos hábitos, principalmente alimentares. Exatamente. E é o que está acontecendo isso na pandemia com todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, assim, foi o reset, né? O Ctrl-Alt-Del aconteceu para todo mundo. E isso, como você falou, né, foi meio que divino, porque aí quando todo mundo acontece junto, a mudança de consciência é muito maior, né, é global, né? E eu acho que a gente tem a oportunidade também de olhar isso como assim, como uma dádiva, né? Tipo assim, a gente foi entregue um presente, assim, tipo, com todo respeito a todo mundo que está sofrendo, né? Para todo mundo perdendo entes queridos e etc. Mas, ao mesmo tempo, tudo tem o lado divino, tem o lado bom, né? E isso, por que não? Por que é proibido, né? A gente falar com orgulho dessa parte também. E acho que tem muito a ver com isso, né? Tem a ver com esse questionamento dos nossos hábitos que a gente estava empurrando com a barriga, como umas... e o bizarro não é nem que não é nem como civilização, né? Porque a gente tem civilização ocidental, civilização chinesa, como a humanidade. É a primeira vez na história, ou talvez uma das únicas vezes na história, né? Talvez, sei lá, teve Arca de Noé, outras coisas. Não sei o que teve, mas uma vez certamente marcante, que a gente está todo mundo junto no mesmo barco. Agora peguei a coisa da Arca de Noé. E está vivendo essa experiência juntos, né? Exato, exato. E eu acho assim que, como você falou também, é importante nesse momento a gente aceitar, né? A gente tem que aceitar esse negócio de as pessoas ficam assim, mas nova normalidade, quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu acho que primeiro normal eu acho uma coisa meio medíocre, sabe assim, na boa, porque o que é normal? O que é normal? Quem é normal? Então, uma pessoa que tem uma deficiência, ela é anormal?
ou uma pessoa É. que passou por coisas muito duras e ela tem um temperamento mais explosivo, ela é anormal? Então, assim, esses Uhum. padrões estabelecidos pela sociedade, sabe? É. Não pode usar roupa assim que você está propiciando que o cara seja mais não sei o quê. E aí você não pode... o cara é gay porque fala assim. Não, quer dizer, a pessoa diz nem é e vira, porque A é gente tem tanta que transcender, é imposição, né? verdade. É Isso, tanto isso acontece padrão muito. vendido e comprado E que a gente aprende como. isso tem experimento, tem provas hoje em dia, né? Que provas, vamos dizer, dentro da psicoterapia, psicanálise e tudo mais, provas sociológicas de que existe isso de fato, né? Quando existe uma expectativa muito grande externa de que a gente é alguma coisa, a gente acaba se enquadrando, né? A gente acaba reagindo para poder entrar dentro Se daquele padrão enquadrar, mesmo. né? Para É, poder ser alguém, para poder sentir agradando alguém. E é engraçado você falar isso. Eu, nas minhas palestras, eu falo. E até no coach também, online, que eu dou e tal. Eu falo, gente, é muito melhor você ser uma ótima banana do que um péssimo abacaxi. Porque as pessoas ficam vivendo a vida inteira querendo ser o que elas não são. Mas isso é porque a gente é muito exigido. E quando as pessoas, por exemplo, quando você é pequeno, você está fazendo nada. Aí chega alguém, mãe, pai, tio. Ei, menino, tá fazendo o que aí parado? Vai fazer alguma coisa? Vai lavar um prato? Vai não sei. Quer dizer, esse ócio criativo, esse momento do nada, desse é. dadaísmo, digamos assim, de forma assim, muito Incomoda as pessoas, né, hoje em dia, né? incomoda as pessoas e a gente está agora avaliando, quer dizer, está tendo por meios que não desejados, digamos assim, de muitas perdas e tudo, está presenciando, está vivenciando isso, né? De que esse ócio muitas vezes é muito produtivo. É importante esse silêncio, por isso a meditação é tão importante. Eu curei minha Sim. gastrite com a meditação. E eu queria te perguntar, que eu estava curiosa, né? Que a gente falou, mas não se aprofundou. Você medita? Eu, assim, regularmente eu medito. De novo, eu estou vivendo um momento diferente, né? By the way, é por causa do programa, assim, o programa que a gente está aqui agora fazendo, graças a Deus tem crescido muito rápido. Então eu estou correndo atrás, assim, de aguentar a velocidade do crescimento e mudei um pouquinho os meus hábitos temporariamente, né, para poder acolher esse momento, assim, porque é um motivo de grande autorrealização para mim, né, poder ter essas conversas com pessoas como você, com pessoas como Márcia Fiorini, que está aí falando que Ai, adorou Márcia. no chat, e poder aprender. Então, assim, é uma coisa que eu quero muito, assim, para mim eu considero uma janela de oportunidade que está abrindo para mim, então eu estou fazendo esse sacrifício temporário sim, eu medito, normalmente eu medito todos os dias, eu faço jejum intermitente, mas jejum intermitente eu não parei, eu tô fazendo, eu fiz hoje, fiz Graças a ontem. Deus, porque te dá muita energia. E eu queria justamente comentar isso, porque esse é um dos maiores fatores de que as pessoas falam assim: ai, tô sem tempo, tô super ocupado e não tô conseguindo meditar. Mas eu queria dizer para você e para todo mundo que está assistindo a gente que 10 minutos no seu dia eram. Você sabe, porque você é um meditador, você, né? Você é um Sim, sim. praticante. Então, eu sugiro que você coloque um pouco mais de dedicação a você mesmo e nesse momento de silêncio, que se você parar 5 minutos, é um segundo que você não percebe, que você fica completamente conectado, né, com, com o eterno, com o seu divino eterno, interior, Sim. com a sua verdade. Você fica muito mais focado, a sua memória melhora, coisas que podiam te perturbar durante o dia vão te perturbar menos. E isso não é questão de esoterismo, né? Muita gente fala assim, ai, mas meditação, ai, esse negócio zen. Não é, isso é dito por Harvard, por Columbia University, são vários pesquisas. Pelo Sam Harris, né? O Sam Harris é um ateu famoso, né? Ele é um dos maiores promoters de meditação que existe no mundo. Jura, eu vou procurar saber. Gostei dessa informação que eu não conhecia. Vou procurar Então, saber. só comentando sobre isso, assim, eu sei disso e eu falo a mesma coisa que você e assim embaixo,
a razão que eu parei um pouco de meditar foi por causa da diferença de rotina, né? Então, assim, é uma questão de hábito, né? Tipo, pô, eu me mudei de apartamento e ao mesmo tempo o programa tava... Aí eu não tô acostumado com o ambiente, com acordar no lugar, o horário que eu tô acordando é diferente. Então, às vezes eu acordo e já tenho uma reunião, e então eu perdi minha rotina e por consequência perdi alguns hábitos. Então, até recomendo, assim, para mim mesmo e para todas as pessoas que querem começar a meditar, que encaixem, né? Porque o hábito para você fazer, sobretudo, uma coisa todo dia, é muito importante enquadrar isso dentro de hábitos, né? E usar os gatilhos mentais, né? Que hábito funciona com... Você tem uma recompensa e um gatilho mental, né? Isso Total. no livro O Poder do Hábito, esqueci o nome do autor, ele explica isso, que você tem um gatilho mental, algo que te lembre, né, que te leve a ter aquele desejo, aquele comportamento, e depois disso o que reforça esse hábito é uma recompensa depois daquilo. Então, acho que a recompensa de meditar é auto-evidente, né? Só você fazer que você se sente bem. Então, eu acredito que para quem quer começar a meditar mais, o gatilho é mais importante do que a recompensa. E o gatilho que eu sempre usava era ter uma rotina bem regrada. Então, tinha coisas que eu fazia, por exemplo, tomava uma vitamina, mas não é bem vitamina, eu faço Shake. tipo um shake, mas não é bem shake também. Porque eu tirei o whey protein disso, então virou meio que um copinho, um líquido. Que tem, né, vitaminas diferentes que eu preciso, e etc., para começar o dia com energia boa. É, Aí eu sempre tomava isso, agora que eu voltei a tomar, parei de tomar por causa da quebra do hábito também. Agora eu voltei a aham. tomar isso, e o que eu sempre fazia, eu tomava isso e logo depois eu entrava dentro do quarto, é, fechava todas as janelas e tudo, aí deixava o celular em outro quarto, né, tudo mais, para não ter nem o pensamento, porque também isso eu acho que é super recomendável. Tipo, a gente acha que a gente não está conectado, mas a gente está neurologicamente conectado às coisas que estão ao nosso redor, né? Tipo, porque a gente está, talvez não o foco, não a consciência, mas outras partes, né, a inconsciência tá olhando, tá absorvendo aquela informação e aquilo tá invadindo nosso espaço mental, né? É, mas Então, eu, mas é, desculpa te interromper. Com relação a isso, eu queria colocar um fato que às vezes a pessoa acha que ela tem que ter um lugar quieto, escuro, sem interrupções. é, sim, não e precisa. aí isso não é necessário, né? Quer dizer, eu Aham, acho claro. que é muito mais confortável, digamos assim, que Aham, você tem esse ambiente propício, como você falou, porque são interrupções que realmente exatamente. vão além dos seus pensamentos, que já são nuvens passando no céu da sua cabeça. Eu costumo dizer isso, né? Que o céu é você, e aí você tem várias nuvens que ficam Sim, passando, sim. e a mente macaquinha que fica pulando de uma nuvem para outra, te pedindo coisas, te julgando, né? Então, realmente essas interrupções externas, elas, digamos que elas dão uma incomodada, né? Aham. Mas o que eu acho também é que, independentemente de onde você estiver, e muitas vezes até eu, cara, sabe o que eu faço, Heron? Você vai morrer de rir. Eu tô malhando, eu tô cozinhando, por exemplo, e eu boto a minha consciência na minha respiração. E quando eu tô malhando, na ginástica mesmo, malhação, BCT, Brazilian Training, Aham. aqui em Bali eu faço direto, que eu acho importante isso para mim, assim, para minha mente eu não sei para você, mas assim, para mim é uma meditação dinâmica mesmo. Então eu foco na minha respiração, eu não estou no outro, olhando no espelho, vendo. Então é como se eu estivesse Sim. fazendo, praticando uma yoga durante a Uhum. malhação. Sabe como é que é? Eu estou muito presente, eu procuro estar respirando. E aí, quando eu estou respirando, eu estou focando no meu abdômen. Então, eu estou fazendo um exercício para a perna, mas eu também estou no abdômen, eu também estou no braço, eu estou no corpo, Sim. eu estou na presença, sabe?
É. Então, essa questão de ter o ambiente ideal, nem muitas vezes a gente consegue. Então, é Ah, engraçado, eu sim, falei, quando eu falei isso, eu tô falando só porque fazia parte do hábito, mas eu sim, acho sim. que o objetivo da meditação é justo é, trazer mais a consciência para a presença, né, para estar presente de fato na sua vida, que você seu coração pulsando nesse momento, né, seus pulmões retraindo E é e tão inflando, né? simples, né? Eu acho que o legal que a gente pode falar é, de repente, das nossas experiências, do porquê isso é importante, né? Porquê que isso tem tudo a ver com toda a nossa conversa hoje, que, tipo, a gente falou, na pandemia as pessoas estavam empurrando a economia com a barriga, né? Tipo assim, a gente tinha uma ideia da importância da economia, tipo assim, a gente não pode parar, a roda não pode parar de girar. A gente viu que a economia, a bolsa caiu mais do que em 1929 e a vida continuou, a internet está ligada, tipo, entendeu? A gente está vivo, aprendendo um monte de coisa, teve tempo para Curioso. olhar para dentro de si, né? É, Então, essa presença que a gente ganhou, porque quando a gente estava nessa coisa, a gente precisa rodar, precisa girar essa roda, a gente não parou para viver esse momento que a gente está vivendo. Agora a gente foi obrigado a viver a vida que a gente realmente tem, né? Tipo assim, o apartamento que a gente não limpou, né? Os móveis que a gente não harmonizou, aquilo não talvez digeriu, os acessos que a gente não tenha. Oi? as emoções que a É, gente não digeriu. exatamente. Assim, numa época que os Correios não estavam funcionando, por exemplo, e os livros que eu não comprei, que eu não posso ler agora, né? Porque não dá para pedir no Correio, não dá para sair de casa para comprar. Isso dá um choque, assim, de quem sou eu e o que eu realmente fiz de escolhas, onde eu estou nesse momento. E isso é a meditação, né? Tipo, é você observar os pensamentos que estão passando e não surfar neles. Você está observando de fora aqueles pensamentos e vendo, fazendo um cálculo, né? Não, cálculo é a Sem palavra errada julgar, porque é né? justo contra. Mas você está fazendo esse levantamento de quem você é, onde você está, né? Honesto, para ver onde você quer estar, de repente. Né? E sem ficar lutando nessa luta contra eles, né? Os pensamentos É, vão sempre vencer de você. A mente quer protagonismo o tempo todo. Eu, num retiro do Osho, aí no Brasil, que eu já fui no Osho na Índia, mas aí no Brasil, uma vez, Oxe, Brasil. o chamado Path of Love. E a Yolanda até Figueiredo, que é, enfim, embaixadora do Osho no Brasil, maravilhosa. E aí ela usa uns turbantes, eu não sei se você já viu ela. E aí, Então, eu fui nesse processo espiritual, e aí tinha um parceiro meu no processo que falou assim: olha só, você bota nome nos seus pensamentos. Então, quando a vitória vier, toda empoderada, aquele pensamento bem safado, aquele que fica te julgando, te martelando na cabeça, te querendo te espizinhar, querendo te criticar, você fala assim: Vitória, aqui quem está vencendo sou eu, não vou te dar atenção. Então, assim, começou a dar esse protagonismo que realmente os pensamentos têm, não é no momento de meditação, enfim, é ao longo do dia. E achei muito curioso isso. E o humor ajuda muito, né, Heron, nosso amigo Maurício Branco, tão querido, que leva a vida com tanto humor, enfim. Então, assim, é tão curioso como coisas básicas do nosso dia a dia, como a gente lidando com as coisas de uma outra forma, né? Com menos estresse, assim, a meditação ajuda muito nisso. Tudo muda de figura, é tudo como a lente que a gente coloca nas coisas, né? É uhum. o prisma e também essa coisa da gente não ficar só olhando para o nosso mundinho, né? Porque ganha um espectro muito grande quando a gente olha com uma lupa só nos nossos problemas. Quando a gente começa a perceber, e essa nova era de Aquários, com Júpiter e Saturno alinhados, enfim, finalmente todo mundo fala, mas o que é a era de Aquários?
Enfim, é uma era em que esses dois grandes, maiores planetas do Sistema Solar estão alinhados um signo de ar, que é Aquário, e vão ficar 200 anos em signos de ar. Então, depois vem Gêmeos, Libra, enfim. E aí a gente está numa mentalidade muito mais comunitária, né? De pensar no outro também, de Ubuntu. pensar no mundo como um todo, né? E quanto esse mundo e essa convivência social é importante para a gente. E, portanto, a gente ter esse momento, que sejam 5 minutos, como você falou, você está muito atarefado, ainda não entrou na sua rotina, ou se for numa malhação que você deve praticar, porque você é uma Sim. pessoa que se cuida, que nesse momento você esteja concentrada, né, na sua respiração, você esteja com essa consciência no nosso bem mais democrático, que a gente divide com todo mundo, que é o ar que a gente respira, né? Então, assim, não existe desculpa. Ah, tá barulho, ou tô no Claro, trem, tô indo para o trabalho, tô no carro. Se você estiver no carro, já estiver prestando. Eu não gosto da palavra prestar atenção, porque parece que você está botando tensão. Mas, assim, você volta para a sua respiração, coloca uma música maneira que você curte e você começa a só observar como é que o ar entra, como é que o ar sai, você já está numa meditação, né? Cara, você está me ensinando uma coisa, na verdade, agora, porque eu também estava entrando muito nessa obsessão, né, de tipo, se eu tô com o meu hábito ou não tô com o meu hábito e rotulando de uma maneira ou de outra. Mas, de fato, assim, eu jogo tênis todo dia, praticamente, e o tênis, para mim, tem sido totalmente uma meditação. Desde que eu li aquele livro The Inner Game of Tennis, acho que é do Tim Galway, alguma coisa assim, não esqueci o nome do autor, mas ele fala, basicamente o livro é sobre meditação durante o tênis, né? E você tá jogando, enquanto isso melhora o jogo, assim, eu recomendo para qualquer pessoa que joga em qualquer esporte, na verdade, ler esse livro, que né, compete ou qualquer coisa assim, porque você melhora muito, na verdade, qualquer pessoa quer melhorar o jogo, né? Não importa se competir ou não. Você melhora muito o jogo por entrar num estado meditativo e desligar a mente julgadora, né, que fica tipo, droga, errei, só que você aprende muito mais. De fato, eu tenho meditado todo dia, porque eu jogo tênis praticamente todo dia. Então, eu tô aprendendo isso com você, de que talvez a gente tenha que colocar as coisas, não precisa ter essa rigidez, né, de formalizar alguma coisa, normalizar alguma coisa. Eu acho A gente até. pode mais tirar o fruto, né, da coisa que é mais importante. E o desfruto, né? Você desfrutar. E eu acho curioso, Heron, justamente, que a meditação, e isso é uma barreira, inclusive, para as pessoas cozinharem, que também é um ato de meditação, né? E é importante esse recontato, ainda mais nesse momento. Mas, assim, é curioso como as pessoas botam barreiras para elas mesmas com relação a um monte de coisas, né? Então, assim, as pessoas acham que tem que ter certas condições ideais para você fazer certas coisas e não é verdade, né? Como a gente está falando. Quer dizer, você pode estar em meditação num ambiente barulhento, você pode enquadrar na sua rotina fazendo uma outra atividade de forma que a meditação seja dinâmica. Então, assim, a meditação em si é entrar para dentro, a definição em latim, né? Então, você recontato. Então, a forma como você melhor pode fazer isso é você colocar sua consciência na sua respiração. Inclusive, eu sugiro, se você quiser, no finalzinho, a gente fazer assim 2 minutinhos, 3 minutinhos de meditação juntos com o seu público Bom, aí, total. para as pessoas verem que não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? E não precisa ter uma condição ideal para você estar em meditação. E as pessoas falam assim: ai, não meditei, fiquei pensando o tempo todo. Você que pensa que você não meditou. Porque entre um pensamento e outro há um vazio. E diferente da cozinha, eu que sou chefe, dou esse exemplo. Você não tem um objetivo. Por exemplo, na patisserie, né? Você vai fazer um bolo, é tudo medidinho, você mede direitinho, senão dá errado, né? Na meditação não existe fórmula e não existe um objetivo final. O que importa é o caminho, né? Então, durante esse percurso, você atinge certos estados meditativos que te acompanham ao longo do dia todo. E aí está a grande vantagem da meditação, que várias situações ruins que te atingiriam, que se aproximariam de você, não se aproximam. É como uma rádio. Você começa a estar em outra frequência.
Então, existem os megahertz, né, na meditação, são os mantras, né? Existem também os mudras, que são as posições das mãos. Então, isso tudo, você começa a vibrar numa outra frequência, e isso te ajuda muito em todas as suas atividades, Sim. inclusive a manter mais a calma e o relaxamento, menos ansiedade, no momento que você está super busy com o trabalho, está super ocupado, está no momento de sucesso, está no momento de expansão, Sim. né? Então, você tem essa tranquilidade sempre com você. E aí você fica alinhado com o seu propósito. Eu fico com esse dever de casa e depois você vai checar se eu voltei aí pro meu. Bom, de novo, eu tô meditando fazendo tênis, mas vou levar, faço a promessa aqui pro público, para você, que vou lembrar dessa importância na vida, no dia a dia, que isso vai me ajudar com certeza a sustentar esse crescimento e para todo mundo poder ter isso que a gente está fazendo agora, essa conversa. Mas assim, a gente tem mais 10 minutos, então, como a gente vai fazer a meditação, eu queria só que não perder o momento da gente saber aonde encontrar o seu material. Você tem um site, se você puder falar, acho que eu anotei aqui, é karencouto. Karen. Ah, não, não É, na, anotei seu site, desculpa. na Você tem. verdade, na verdade, assim, o foco maior agora é justamente compartilhar conhecimento e poder apoiar as pessoas e guiar. No momento de tanta informação difusa, que a gente muitas vezes não pode acreditar porque não tem muita base técnica, digamos, é importante a gente ter pessoas que possam ajudar a gente a estar alinhado com os nossos propósitos. Então, eu tenho feito muito coach online, porque as pessoas estão mais abertas a isso, Heron, e as pessoas estão praticando e estão recebendo os benefícios, como você mesmo falou. O livro você pode encontrar online, você pode ser mais feliz comendo. Ele é um guia Eu quero ler. bastante grande. Eu vou mandar para você um autógrafo online, para quem quiser também eu mando. E as pessoas imprimem, já fiz isso outras vezes. Também dá para dar de presente, o livro super barato. Nós, autores, agradecemos. É mesmo assim, um guia para consulta, não é uma leitura linear, digamos, mas assim, eu falo de práticas físicas, espirituais, terapêuticas. Eu acho importante. Quando eu escrevi o livro, eu escrevi porque meu pai morreu de câncer no intestino e, como eu te falei, eu tinha muitas dores. Então eu via que assim existiam, assim, o nutricionista falava de nutrição, o chefe falava de comida e o personal trainer falava de exercício. Então, foi a primeira publicação, me orgulho disso, que eu denominei de gastronomia integrativa, em que você integra todos os nossos seres, porque nós temos, né, o nosso corpo mental, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nossos corpos energéticos, são várias aqui, né, camadas. Então, é importante que a gente cuide sempre de tudo um pouquinho, como você falou, a prática do tênis, a sua alimentação, as suas práticas espirituais também, né, com a cabala ou com o judaísmo. Então, cada um com a sua, mas é importante que a gente tenha um pouquinho de tempo para cada uma dessas coisas. E cada uma dessas coisas somadas é um pocão de tempo para você. E como você falou, o hábito é muito importante. Então, assim, eu dou coach online, as pessoas podem me achar no Instagram. O livro está à venda, se você der um Google, você pode ser mais feliz comendo. Karen Couto está lá, Saraiva, todos entregam em casa, está super em promoção no site da editora também. E eu estou super aberta. Quando a pessoa não tem, digamos, recurso, eu faço muito trabalho social, entendeu, Heron? Eu acho que a gente ajudando os outros, e essa live que você faz aqui, dando oportunidade para as pessoas falarem de regeneração da natureza, como o Tchelo estava falando ontem, de sustentabilidade. Eu acho que cada um de nós conta muito. Nós somos muito responsáveis, a gente tem que se responsabilizar pela nossa felicidade também.
Então, agora que a gente não tem mais o que ficar mostrando, ai, a minha bolsa Chanel, ou o meu sapato Gucci, enfim, acho maravilhoso a gente ter tudo isso, mas eu acho que estava muito desequilibrado, acho que a gente tem que cuidar da gente. Ah, o orgânico é muito caro. Jura? Quanto é que vale a sua saúde? Então, assim, isso tudo é muito importante. Ah, eu estou muito ocupado, eu não posso meditar. Bom, você está meditando? Se você começar a olhar de uma outra forma para as suas atividades diárias, se você, quando está cozinhando, está limpando o chão, está lavando uma louça, né? Se você está desenhando com seu filho, você está presente na sua respiração, você está meditando, e meditando no amor. E compartilhar aumenta esse nosso reservatório de amor. Eu acho muito importante isso, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E quando a gente dá, a gente tem essa percepção do quão rico a gente é. Porque todos nós somos milionários, todos nós somos abundantes e prósperos. Depende de como a gente olha para isso, de qual o prisma que a gente coloca nisso, de que forma que a gente lida com as situações. E essas práticas todas, principalmente o alimento de qualidade, de verdade, botar um pouco de alimento cru aí nessa história, né? Então, assim, tirar as coisinhas de pacote que são, assim, deliciosas, tá? Eu adoro de vez em quando. Eu pratico vários crimes, pratico. Mas, assim, é importante, se a gente ainda não é vegano, a gente... Vergano, como diz Maurício, eu amo. A gente ser mais consciente, porque eu não quero comer um bicho, sinceramente, mesmo sendo super egoísta, eu não estou preocupada com bicho, tá, gente? Finge. Eu adoro bicho. Mas, assim, não estou preocupada, caguei pro bicho. Eu sou... Vou pegar isso, vou botar numa lead, numa notícia. A chefe falou que cagou pro olho. Não, não é isso. É que, enfim, mesmo que eu não estivesse me importando com bicho nenhum e eu estivesse me importando só comigo, eu não quero comer um queijo que vem cheio de pus da teta de uma vaca. Você está entendendo? É outro momento. É importante que a gente tome consciência de que o nosso consumo está acabando com a nossa vida. Está nos deixando mais propícios e abertos a esse e a qualquer outro vírus, e a qualquer infecção, e ter mais diabetes. Então, assim, todas essas práticas que a gente falou, a gente não falou só porque a gente está no modismo, porque a gente acha bonitinho. Não, no artigo, eu escrevo um artigo na Bazar todo mês, na Harper's Bazaar aí do Brasil, online, e a gente fala muito de temas interessantes como esses, assim, de que é importante no nosso dia a dia a gente substituir hábitos. É como você falou, Roberto Carlos também fala, são os costumes, né? Nosso rei. Então, assim, é importante que a gente substitua e a gente engane nosso corpo, sim. Então, eu gosto de comer doce, pega uma tâmara, compra na Casas Pedro, né? Amo Casas Pedro. Aqui não tem Casas Pedro, mas assim, compra a tâmara, molha no coquinho, bota um pouquinho de açúcar de coco, se engana. Você tem que se enganar. Você ama doce, ninguém está te falando para você parar de comer seu doce. Mas muda o seu doce, entendeu? E é importante que a gente se cuide com práticas muito simples. Eu acho que tem que ser tudo na simplicidade. Aron, eu estou tomando banho, por exemplo, eu me amo no banho. Se eu me odeio durante o dia inteiro por causa de um monte de coisas que eu faço errado, ou que a minha mente fica me perturbando, dizendo que não está legal, no meu corpo, no meu banho, eu me amo. Eu me amo, eu me acaricio, entendeu? É uma masturbação, assim, tipo, do toque. Fico ali me amando, amando meu cabelo. Meu cabelo tá aqui, super úmido aqui em Bali. Nem tô amando o cabelo. Mas no banho eu tô amando. Então, aquele tempo ali, eu estou praticando esse amor próprio. A gente tem que fazer essas coisas, umas coisas simples. Eu estou na cozinha, eu estou na bancada, eu estou fazendo flexão. Antes de entrar no banho, acho que é importante aquilo que você falou. Eu não sei, eu queria que você citasse de novo o nome da pessoa que escreveu o livro. Já estou vendo que você é um grande leitor. Quero muito que você leia meu livro, enfim, que você consulte. Com Mas, assim, certeza, é assim que eu importante tiver acesso. a gente juntar nos nossos hábitos, né? Em coisas simples. Fazer hábitos que... juntar na nossa rotina esses hábitos que fazem bem para a gente. É isso. Então, vamos fazer, só para lembrar o nome do livro que eu falei, é O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Gallwey. Mas vamos fazer a nossa meditação, então como é que vai ser? Como é que você sugere? Eu sugiro que as pessoas sentem numa posição confortável, pode ser com a perna cruzada, pode ser no chão, pode ser na cama, pode ser numa cadeira como eu estou agora, com os 2 pés plantados no chão. As 2 mãos
viradas, apoiadas no colo, para cima, pode ser uma em cima da outra, ou pode ser apenas apoiada, viradas para cima, ou apoiadas na perna. E a gente vai fechar o olho e a gente vai respirar. Em 7 tempos, a gente vai guardar, reter o ar por 7 tempos, e isso 7 tempos contando mentalmente, tá? E a gente vai soltar em 7 tempos. E aí você vai me dizer quando é que a gente vai parar, porque Tá bom. Eu vou meditar também, já botei um timer aqui. Vai ser 2 minutos de meditação. Show. E a gente vai. É isso. E aí, Vamos lá? As pessoas vão contar pra gente no comentário depois como é que elas se sentiram. Enquanto a gente estiver meditando, eu vou guiando, tá bom? Tá bom. Então, sentamos numa posição confortável, apoiando as mãos. E agora a gente vai colocar a consciência na nossa respiração. Então, a gente vai começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai reter o ar por 7 tempos, contando também internamente. 3, 7. E você vai soltar o ar também pelo nariz em 7 tempos. 3, 7. Enquanto você for respirando, entrando o ar, retendo e saindo, você vai perceber como é que esse ar está entrando. Esse ar está entrando quente, esse ar está entrando calmo, ele está entrando afobado, ele está te preenchendo. Esse reter o ar está te agoniando, esse reter o ar está te acalmando, esse reter o ar está te dando um momento de prazer e paz, ou ele está trazendo mais pensamentos? Como é que esse ar está saindo? Ele está saindo em relaxamento? Ele está saindo tenso? Ele está saindo agoniado para poder inspirar de novo? Como é que você está sentindo o ambiente em volta de você? Existe um pássaro, como aqui agora, que acabou de cantar, o que, em teoria, atrapalhou a minha meditação? Existe algum barulho interno? Tocou Adorei que tocou o timer. Sabe por quê? Porque as pessoas nem perceberam e 2 minutos passaram. E é a mesma coisa quando você começa a fazer 5 minutos, aí você acha que é pouco, e aí você faz 10, e aí você acha que é pouco, e aí você faz 15, quando você vê... E eu recomendo isso muito. Eu recomendo colocar um timer, porque isso já é, que nem você falou, enganar as bactérias, enganar o estômago, porque você engana somente apressada. Você fala, relaxa que é só 5 minutos. Então eu vou... Coloca o timer mesmo, não faz tipo, não, vai ser só 5 minutos e que daqui a pouco você ficou meditando 20 minutos, aí sua mente babaca, próxima vez vai falar, pô, 20 minutos é demais, né? Entendeu? Tem que botar 5 minutos e acordar e trabalhar depois de 5 minutos e fazer as coisas do dia. Querido, Muito obrigado, Karen. Todo mundo a seguir no Instagram, quem quiser, quem puder, quem tiver interesse, me contactar, tirar dúvidas, estou sempre aí. Comprarem o livro, a autora agradece, eu vou mandar um para você, ou depois quero a sua opinião, que as pessoas coloquem as dúvidas para a gente. Isso vai ficar salvo, né? A nossa live, para a gente poder... Claro, espero que sim. Queria mandar um seu beijo Instagram pro Maurício é só... Branco, que eu amo. Só para falar seu Instagram, é @Karen, Karen, Couto, COTO, oficial. COUTO, oficial. Karen Couto, oficial. Maravilha, Karen. Foi uma bênção de live e vai ficar gravado. Estou te esperando e esperando todo mundo na Indonésia assim que puder, mas eu já soube que estão fazendo vistos, então venham com todas as precauções, obviamente, e que a gente chegue a essa e muitas outras curas, principalmente as nossas curas internas, que estão ao nosso poder, porque nós somos nossos mestres. Que assim seja.
Muito obrigado pela live, muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa noite, Brasil. Amo vocês muito. Beijos. Beijo.